Bom dia, rapaziada. Que você tenha uma ótima segunda-feira hoje. Eu estava aqui meditando, né? Nesta manhã, como a gente sempre tem feito. E estava lendo no Evangelho de Mateus, lendo a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Aquela passagem, é uma passagem bem conhecida, onde Jesus está ensinando, né? Está com seus discípulos, ensinando e orientando acerca de coisas naturais e coisas espirituais. E de repente chega alguns homens, né? Alguns fariseus e herodianos. E começam a questioná-lo, né? Acerca de algumas coisas. E na verdade ali eles não estavam querendo apenas ter uma resposta de Jesus. Eles estavam querendo pressionar Jesus para ver se Jesus cairia em alguma contradição. Porque o objetivo daqueles fariseus principalmente era pegar Jesus em alguma falha. Porque aquilo que Jesus veio pregar na época, aquilo que Jesus veio ensinar, começou a abrir os olhos das pessoas. Né? Em uma passagem de João ele fala assim, ó, se vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês. E os fariseus estavam assim incomodados com aquilo, né? Nós precisamos pegar esse cara em alguma falha, em algum erro. E aí eles começam ali a questionar Jesus e nessa passagem em específico eles perguntam para Jesus, mestre, o que o senhor acha? Nós devemos pagar o imposto para Roma? Na época o Império Romano estava subjugando os judeus, né? Estavam escravizando os judeus e eles cobravam impostos muito altos, né? E eles perguntam, é lícito? O que o senhor acha? Nós devemos pagar ou não? E Jesus, com toda a sua sabedoria, né? Jesus olha para eles e Jesus já é bem direto e profundo e diz, vocês são hipócritas. Pega para mim uma moeda. E aí eles trazem ali uma moeda mais ou menos parecida com essa moeda, né? E aí ele fala assim, qual que é a inscrição que tem aí nessa moeda? Qual que é a imagem? Qual que é a efígie que tem aí? E eles dizem, é de César. E aí Jesus diz, então dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Olha que interessante ensinamento de Jesus. Veja só, aqui, para começar, os fariseus e os herodianos, eles eram inimigos. Eles não se davam uns com os outros. Mas naquele momento específico, eles se unem para tentar provar Jesus, para tentar pegar Jesus em alguma contradição, em alguma controvérsia, em alguma falha, porque eles queriam derrubar Jesus, eles queriam acabar com o ensinamento de Jesus, porque de certa forma Jesus estava abrindo os olhos das pessoas. Jesus estava trazendo a verdade, Jesus estava tentando explicar para as pessoas que aquilo que os fariseus estavam ensinando não tinha nada a ver com aquilo que Deus queria ensinar, que eles ensinavam uma coisa e viviam outra. Jesus veio para ensinar aquilo que ele vivia. Então, os fariseus e os herodianos pensaram, a gente precisa parar esse homem. Né? E eles se unem ali e começam a questioná-lo acerca disso. Olha só como que é verdadeiro isso, como que eles eram inimigos. Os fariseus, para a gente ter uma ideia, eles não concordavam com o imposto. Porque na moeda tinha uma inscrição, uma imagem de César. E César, ele colocou a imagem dele ali porque ele queria ser adorado como um Deus. E para os fariseus que eram judeus, existia apenas um único Deus, o Deus Todo-Poderoso.
O segundo motivo porque eles não concordavam com os impostos era porque eles não queriam se sujeitar a um poder dos gentios, porque os romanos eram considerados como gentios. O único poder que eles admitiam se sujeitar era o poder de Deus. E isso eles haviam aprendido há várias gerações anteriores, através da lei, através da palavra de Deus. E o terceiro motivo é porque eles entendiam que aquele dinheiro que era pago como imposto, eles poderiam usar de uma forma mais adequada, socorrendo, como diz a lei, como diz a palavra, socorrendo os órfãos, as viúvas, os necessitados. Então os fariseus não concordavam em pagar impostos. Já os herodianos, eles concordavam. Por quê? Porque eles eram seguidores de Herodes. E Herodes, ele era um governador que tinha o respaldo do Império Romano, ou seja, do imperador César. Então eles concordavam porque eles eram sustentados por aquele imposto. Mas eles se unem ali, uns não concordavam com o imposto, os outros concordavam. Mas eles, tentando provar Jesus, eles chegam em Jesus e perguntam: o que o senhor acha disso? Se Jesus, veja só, se Jesus respondesse: eu não concordo, eu não concordo com esse imposto, ele ia arrumar um problema com o Império Romano, que poderia, através de uma perseguição, acabar com o ministério que ele tinha e também, sei lá, de alguma forma, pressionar os discípulos, mandar prender os discípulos, uma série de coisas que o Império Romano poderia fazer. Do outro lado, se Jesus dissesse que concordava com o imposto, veja só, ele teria um problema com os judeus. Percebe como aqueles homens eram sorrateiros? Eles se uniram, na verdade, para questionar Jesus, para pegar Jesus em alguma falha. E Jesus, como um mestre, como alguém que tem uma sabedoria extraordinária, ele pede para trazer aquela moeda, né? E ali tem um ensinamento natural e um ensinamento espiritual. O natural é que se tinha a imagem de César, ele diz: dai a César o que é de César. Ou seja, existe uma autoridade, nós temos que obedecer à autoridade. E a própria palavra de Deus em Romanos diz que nós temos que nos sujeitar às autoridades. Jesus não poderia contradizer a palavra de Deus. Ele não poderia contradizer a palavra que ele mesmo pregava e defendia. Então, se existe uma autoridade, vamos obedecer à autoridade, vamos nos sujeitar à autoridade. E se a autoridade está cobrando impostos, vamos dar à autoridade aquilo que ela está cobrando. Mas por outro lado também existia um ensinamento espiritual. César, ele havia imprimido a imagem dele na moeda porque ele entendia, os Césares da época, né, eles entendiam que eles tinham que colocar a imagem deles em tudo que para eles era valoroso. Então, para eles, o que tinha valor era o poder, era o dinheiro, era o status. E ele imprimia a imagem dele naquela moeda para dizer: o meu valor está aqui. Isso daqui é valoroso para mim. Isso daqui tem significado para mim. Isso daqui é importante para mim. Isso daqui é prioridade para mim. Veja só. Aí Jesus fala assim: dai a Deus o que é de Deus. Isso nos transfere lá para Gênesis, no capítulo 1, versos 26 e 27, que diz que Deus, em uma reunião ali com o Filho e com o Espírito Santo, diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E Jesus vai e imprime a imagem dele, a semelhança dele no homem. Ou seja, o que Deus estava falando ali? O homem tem valor para mim. O homem é valoroso. Eu quero colocar a minha imagem em algo que tem valor, que chama a minha atenção, que para mim é importante. E colocou a imagem dele no homem. Enquanto César colocou a imagem dele
no dinheiro. Enquanto César entendia que o que tinha valor para ele era o dinheiro, Jesus entendia que o que tinha valor para ele era o homem. O que tem valor para você, ou melhor, o que tem valor para Deus é você. Você tem valor para Deus. A imagem e semelhança de Deus foi colocada em você. Por isso, Jesus não estava pedindo dinheiro para eles. Não se tratava de dinheiro. Se tratava do coração. Entregue a Deus o que é valoroso para Deus, o que é de Deus, o seu coração. Entregue o seu coração a Deus. Ele já imprimiu em você a imagem e semelhança dele. Você tem valor para ele. Você é importante para ele. Assim como o dinheiro era importante para César, ao ponto de ele imprimir a imagem dele no dinheiro, você é importante para Deus. Ao ponto dele imprimir em você a imagem e semelhança dele. Deus não está preocupado com o seu dinheiro, Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer o seu coração. Existe um texto na palavra de Deus que diz: filho meu, dá-me o teu coração. O que tem valor para Deus é você. Você é valoroso para Deus. Entenda isso. Entregue seu coração para Ele. Que você tenha uma segunda-feira cheia da graça de Deus. Até a próxima e um abraço.